Bom, boa tarde, colegas. Eu sou Arnaud da Silva, sou diretor adjunto de Aposentadorias e Pensões da DS Rio de Janeiro e, desde já, dou as boas-vindas a todos que compareceram a esta reunião. A ideia aqui, nós iremos falar sobre dois temas. O primeiro tema é sobre a nota técnica 1871 de 2017, que trata da possibilidade de alteração dos fundamentos de aposentadoria, e o Acórdão TCU 23/2003, recente, agora de 24 de janeiro, é um julgado da primeira Câmara do TCU, primeira Câmara, que trata da ilegalidade declarada pelo TCU de aposentadoria de servidor calculada pela média das remunerações. Ao me deparar com esse tema, eu entendi que ele poderia ter repercussão entre os auditores fiscais, então decidimos fazer essa live para dar a nossa interpretação e, ao mesmo tempo, ouvir, ao final, os colegas, que certamente muitos dos que aqui estão devem conhecer bem o tema e pode ajudar bastante na interpretação. Esta reunião vai ser gravada, então, mesmo quem não estiver presente poderá assisti-la depois, pois vamos colocá-la no site da ADS e divulgar o link. Ok? Temos aqui o Gilson, que é funcionário da ADS Rio de Janeiro, que está como host, que irá ajudar-nos nessa condução. E, como sempre, a regra básica vai ser, nesse primeiro instante, os microfones estarão fechados, só para não haver confusão, né? Mas, tão logo nessa primeira parte, nós vamos abrir, ele vai registrando desde já as inscrições que forem feitas no chat, bem como as questões que forem colocadas, e daremos logo a seguir a palavra aos colegas que quiserem se manifestar sobre estes dois temas, de tal maneira que possamos sair da reunião com uma visão mais clara sobre o tema e que possamos, se for o caso, levar algumas demandas lá à ADEM para tratar do assunto. Ok? Então, como eu disse, vamos tratar desses dois temas. O primeiro deles, que é a nota técnica 1871, ela é mais uma notícia, porque ela não tem problema de interpretação, é mais uma notícia. Eu vou mostrá-la aqui, apenas para... E ela está vinculada diretamente ao segundo tema, portanto, se o segundo tema trouxer problemas para os auditores, certamente também trará problemas na alteração dos fundamentos de aposentadoria. Okay? Então, vou mostrar inicialmente essa nota técnica. Está aqui a nota técnica, que é de 2017, que trata da alteração, da possibilidade da alteração da fundamentação legal da concessão de aposentadoria. Basicamente, aqui, vai tratar daqueles casos de colegas que se aposentaram com integralidade, portanto, aqueles que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2003, se aposentaram com integralidade e vislumbraram a possibilidade de fazer alteração para a média da remuneração, porque, nesse momento, a média da remuneração está retornando um valor maior dos proventos de aposentadoria. Então, aqui, essa nota permite que esta alteração seja feita. Já não é novidade, porque já podia ser feita anteriormente, mas eu vou mostrar aqui, basicamente, a sua conclusão, que é que nos interessa, está aqui na tela, que traz alguns
pormenores apenas para tornar mais claro esta possibilidade e em que momento pode ser pedida essa alteração dos fundamentos legais. E chamo aqui dois aspectos, aqui a conclusão, portanto, que nos interessa, ok? Primeiramente, é preciso que as regras de aposentadoria estejam disponíveis para o servidor no momento em que se der a aposentadoria. E isso é preciso, no momento da aposentadoria, é preciso que mais de uma regra esteja à disposição. Como está no item B, que a regra para o qual o servidor pretende migrar lhe conceda o melhor benefício, aqui considerado aquele que lhe proporcionar o maior valor de proventos em moeda corrente, na mesma data base da concessão inicial. Essa letra C é importante, que ele veda a alteração quando o pedido estiver baseado em critérios legais de recomposição e reajustes posteriores à data de concessão originária. E por que é importante isso aqui? Porque, além da observância do prazo decadencial, que está aqui na letra D, que é de 5 anos, a partir da data de publicação da aposentadoria, vai impactar os servidores que se aposentaram antes de 13/11/2019. Então, aqueles que... Hoje nós estamos aqui em 2023, se você botar 5 anos para trás, se você se aposentou antes de 2019, não havia ainda naquela oportunidade a possibilidade de aposentação pela média das remunerações previstas na emenda 103. Portanto, mesmo que este colega que se aposentou antes da emenda 103/19, isso em 13/11/2019, mesmo que esteja dentro do período decadencial, por esta letra C, não será possível esse colega solicitar a alteração da fundamentação da aposentadoria, porque esta possibilidade de aposentar-se pela média foi uma regra posterior à data da sua aposentadoria. Então, a letra C combinada com a letra D implica que somente faz jus a esta alteração quem se aposentou com integralidade após 13/11/2019, porque, a partir desta data, já estavam presentes as duas possibilidades de aposentação, seja com integralidade, seja pela média da remuneração. Então, esta portaria ela traz apenas essa informação, que é um marco, né, fixando 5 anos para o pedido de alteração da fundamentação de aposentadoria, mas impede, no caso concreto, que aquelas pessoas que se aposentaram antes de 13/11/2019 peçam essa alteração, porque não estavam presentes a possibilidade de aposentação pela média da remuneração prevista na emenda 103. Então, basicamente, essa portaria traz este marco. E, além de que, tem esse aspecto aqui de que, se a aposentadoria já foi homologada pelo TCU, o pedido de alteração terá que ser feito diretamente ao TCU. Então, são essas três informações que traz essa nota técnica que nós devemos estar atentos. Então, só pode pedir se tiver dentro do prazo decadencial, 5 anos a partir da data da aposentadoria, não atende àqueles que se aposentaram antes da emenda 103/19, e
caso a aposentadoria já esteja homologada pelo TCU, o pedido deve ser feito diretamente ao TCU. Ok, gente? Então, em relação a esta alteração dos fundamentos de aposentadoria, são essas informações que eu queria trazer. Evidentemente, vai estar impactado pelo acórdão do TCU, que a gente vai mostrar a seguir, quanto à legalidade da aposentadoria pela média das remunerações, que está trazendo, no meu entender, um impacto negativo para os servidores. Vou mostrar aqui o acórdão do TCU. Deixa eu ver se eu consigo aumentá-lo aqui. Este acordo do TCU é o processo, para quem quiser pesquisar na internet, lá no site do TCU, o processo que está aqui acima à direita, 14862-2022, dígito 0, é desta forma que tem que ser colocado lá na consulta por processo no TCU, caso alguém queira examinar com mais calma este acórdão. Mas, como eu disse, essa reunião vai estar gravada e vai estar no site lá da DS Rio de Janeiro. Muito bem. Esse acórdão, em síntese, ele considera ilegal uma aposentadoria concedida a um servidor que poderia ter se aposentado com integralidade e aposentou-se pela média da remuneração, que tem sido, já tem sido pacífico no âmbito da administração o entendimento que o servidor poderá, na data da aposentadoria, escolher o critério, a regra que lhe for mais benéfica. E este julgado aqui, deste acordo, ele traz um entendimento diferente, que pode trazer impactos negativos para o servidor. Ok? Então, é um julgado aqui no final, da primeira Câmara, né? Da ata 123 da primeira Câmara, de 24 de janeiro. Eu acessei este processo e consta lá como movimentação que no dia 30 de janeiro foi dado ciência ao órgão responsável pela aposentadoria. E, a partir daí, não consta nenhuma movimentação. Eu não sei se houve recurso, se haverá recurso, não sei se vai chegar ao pleno, não sei se o regimento do TCU, das câmaras, fazem coisas julgadas, então não sei se isso vai gerar algum recurso, mas, por enquanto, o que consta é essa ilegalidade. Bom, falando especificamente do acórdão, ele tem, inicialmente, um relatório, como todo julgado de tribunais, ele tem um relatório. Este relatório considerou legal, trata da área técnica, que considerou legal 3 pedidos de aposentadoria e tem um parecer do Ministério Público, que já aparece aqui no item 2, que é o problema que nós vamos tratar. Então, esse julgado tem um relatório, um parecer e um acórdão. O que é que, basicamente, este relatório do Ministério Público junto ao TCU? Então, ele trata desses 3 processos. São 3 servidores da área de saúde que pediram aposentadoria,
foi julgado legal pela área técnica do TCU e o Ministério Público não concordou com uma dessas aposentadorias sob esses argumentos aqui. Agora, vejam vocês. Trata-se da aposentadoria em favor de Fábio Moreira Lima. Neste parecer do Ministério Público, ele fala o seguinte, que o fundamento da aposentadoria foi o artigo 4º da emenda 103. É o que está aqui da página 3. O detalhe, ao percorrer esse parecer e também o relatório, eles sempre falam em artigo 4º da emenda 103. Ele não entra, ele não designa, não consigna a que parágrafo ele se refere. Ele fala do artigo 4º. Ele transcreve aqui, ipsiliteris, o artigo 4º da emenda 103, aqui com os requisitos que está lá no artigo 4º, é uma mera transcrição. Depois, chegando no parágrafo 6º, que é onde estão as duas hipóteses de cálculo da aposentadoria, ele sublinha, destaca estas características do direito à aposentadoria com integralidade. O que esse inciso 1 é o que fala do direito à aposentadoria com integralidade do servidor, que entrou no serviço público até 31 de dezembro de 2003, que não tenha aderido, que não aderiu ao RPC, que tenha no mínimo 65 anos se homens, 62 mulheres, que eles vão aposentar-se com a totalidade da remuneração, ou seja, integralidade, é o inciso 1. E o inciso 2 é a forma de cálculo ao valor apurado na forma da lei, que, na verdade, como não há lei ainda, é o artigo 26 da emenda 103, que é a média das remunerações. Então, pela leitura do parecer, o que ele está interpretando, e a minha interpretação anterior era nesse sentido, que ele está considerando que, uma vez que o servidor atendeu aos requisitos do artigo 4º, quanto à idade, tempo de contribuição, tempo no serviço público e tempo no cargo, ele necessariamente deve ser aposentado pelo inciso 1, sendo vedado a ele a escolha do inciso 2. Desde que eu li pela primeira vez este acórdão, este parecer do MP, eu fiquei preocupado, porque realmente dava a entender que ele estava interpretando literalmente os incisos 1 e 2. Porque, pela literalidade, quando ele diz que ao inciso 1 é aplicável a esses servidores que ingressaram até 31 de dezembro de 2003, e o 2, ao valor apurado na forma da lei para o servidor não contemplado no inciso 1, ele está interpretando isso literalmente. Ele está dizendo que, uma vez que o servidor atendeu aos requisitos do artigo 4º, ele necessariamente tem que aposentar-se pelo inciso 1. Então, tanto no relatório quanto no parecer do Ministério Público, eles falam genericamente em artigo 4º. Quando você vem aqui por acórdão, aqui termina o relatório, quando você vem por acórdão, por voto, ele diz o seguinte, veja aqui o item 4. Sendo assim, o servidor preencheu os requisitos previstos no inciso 1 do parágrafo 6º do artigo 4º da emenda 103. Muito bem. Artigo 4º.
Repete aqui. E tem uma coisa que ele falou no acórdão, ele fala que o servidor fundamentou a sua aposentadoria com base no artigo aqui. Vejam o artigo 7º. Isso é do voto. Inciso 7 do voto. Acompanho por seus fundamentos o parecer do Ministério Público do TCU. De fato, a concessão em nome de Fábio Moreira Lima utilizou a média das remunerações para o cálculo dos proventos, quando o correto teria sido considerar a totalidade da remuneração do servidor. Tá certo. Gilson, fecha o microfone aí. Eu vi. Nossa, que correria que está aí, hein? Gilson, fecha o microfone de quem estiver falando, por favor. Fechei já. Como previsto no parágrafo 4º, parágrafo 6º, inciso 1 da emenda 103, usada como fundamento legal para a sua aposentadoria. Quando eu li esse item 7, aí me ocorreu uma dúvida. Será que o servidor teria fundamentado a sua aposentadoria com base no artigo 4º, 6º, 1 e pedido o cálculo dos proventos pelo inciso 2? Aí seria um erro do servidor. E, portanto, esta decisão estaria correta, seria ilegal conceder-lhe a aposentadoria pela média da remuneração. Isso, inclusive, um colega que está num grupo que eu participo de Zap, ele até lembrou isso. Não, mas realmente o pedido foi errado, ele pediu por uma fundamentação e calculou pela outra, então, realmente, a decisão está correta. E, em princípio, eu fui levada também por essa ideia. Mas continuei imaginando como é que no relatório e no parecer do Ministério Público, em nenhum momento ele fala, em parágrafo 6º, inciso 1, fala genericamente em artigo 4º, e agora no voto aparece como se ele tivesse fundamentado o seu pedido com base no parágrafo 6º, inciso 1. Então, fiquei com essa dúvida, tentei recorrer ao processo lá no TCU, mas não aparece isso lá no processo, não dispõe para a gente. Finalmente, eu fui salvo pelo CASAI, que disponibilizou, vejam só aqui, a portaria de aposentadoria do servidor. Vejam aqui. É uma portaria de maio de 22, que concede aposentadoria voluntária a Fábio Moreira Lima, e vejam aqui o fundamento. Artigo 4º, parágrafo 6º, inciso 2. Então, ele fundamentou corretamente o seu pedido de aposentadoria. Parágrafo 4º, regra de transição por pontos, regra de aposentadoria. Parágrafo 6º, inciso 2, forma de cálculo pela média das remunerações. Então, o servidor pediu corretamente, fundamentou corretamente o seu pedido de aposentadoria. O TCU é que, de forma diversa, diferentemente do que vem entendendo a administração, entendeu que, uma vez que o servidor atendeu aos requisitos de aposentadoria, lá do artigo 4º, para aposentadoria com integralidade, ele não poderia escolher a forma de cálculo com base na média da remuneração. Isso contraria o entendimento pacífico da administração e, a prevalecer esse entendimento, se for estendido, vier impactar aos servidores, aos auditores fiscais, possivelmente teremos que adotar alguma postura
proativa, preventiva, talvez no âmbito da DEM, para poder evitar esses problemas futuros. Então, este é o problema trazido por esse julgado. Como eu disse, não tenho conhecimento se houve recurso, porque até o órgão responsável pela aposentadoria foi cientificado em 30 de janeiro desta decisão, não consta que tenha recorrido até o presente momento. Então, é um problema que vai certamente impactar futuras aposentadorias a prevalecer esse entendimento. E tem mais um detalhe. Vou mostrar aqui. Aqui, eu transcrevi aqui o artigo 4º da emenda 103. Se ele está entendendo desta forma no artigo 4º, que é a regra de transição por pontos, que prevê em seu parágrafo 6º duas formas de cálculo, uma, o inciso 1, tratando da integralidade de vencimentos, e o 2, trazendo a possibilidade de solicitar o cálculo pela média da remuneração, e sendo ele se está julgando contrariamente a esta possibilidade do artigo 4º, poderá também fazê-lo em relação ao artigo 20, que é a regra de transição pedágio, porque também traz duas possibilidades. O artigo 20, lembra-se aquela possibilidade de aposentar-se, é uma regra de transição ao pedágio. Também existem duas formas de cálculo. O seu parágrafo 2º prevê, no inciso 1, a possibilidade do servidor aposentar-se com a integralidade de vencimentos e, no inciso 2, a possibilidade de aposentar-se pela média da remuneração. Volto a dizer, atualmente, a média da remuneração está trazendo um valor mais elevado do que a integralidade. E ainda tem o artigo 10, que é a regra geral, e aqui eu não sei por que o servidor não optou por esse artigo 10, porque ele não traz nenhuma divergência, porque ele não traz duas possibilidades de cálculo, ele traz somente a possibilidade de cálculo pela média da remuneração. Aquele servidor, consta que ele entrou no serviço público em 74, aposentou-se em 2022, portanto, com 71 anos, está lá no relatório. Portanto, ele já tinha 48 anos de serviço público. Então, não sei por que ele não fundamentou no artigo 10. Porque o artigo 10, assim como o parágrafo 4º, 6º, 2, era aquela regra que é 60% da média aos 20 anos de contribuição, mais 2% por ano a partir do 21º ano. Então, por esta regra do artigo 10, não haveria qualquer problema, e ele, com 48 anos de serviço, de contribuição, ele poderia receber até 30% acima da última remuneração. Não teria causado essa celeuma toda. Então, desde já, aqui já vai a primeira sugestão, o colega que tenha mais de 40 anos de contribuição, vale a pena optar pelo artigo 103, ao invés do artigo 4º, até para fugir a esta celeuma agora. Mas aí ele vai ter que ter 65 anos, né, Arno? Sim, 65 anos, exatamente. Vai ter que atingir os 65. Mas veja, o artigo 4º também exige 65 anos. Aqui, não exige, aí é que está. Não exige, aqui está aqui, ó, o inciso 1. Exige se você quiser a paridade, mas o requisito do caput do artigo 4º é 62. Sim, para integralidade. O 2 é a mesma conta. Mas eu digo o seguinte, ó, se ele for para o artigo 4º, vai criar
essa briga no TCU, dizendo que não é possível pelo inciso 2, entendeu? Porque Mas só que eu justamente entendo, eu não sei se eu posso fazer uma parte nessa questão pode, aí. o artigo 10 não tem esse problema. Não, sim, eu entendo. Se ele tiver 65 anos, tranquilo. Sim, sim, O problema que eu anos, vejo é, claro. se ele não tiver 65 anos, é que aí é que tá. Você vê que a posição da administração é contrária à do TCU, né? Contrário do TCU, exatamente. Se você olhar, e isso saiu a portaria, aquela 10.360 da Eu SGP vou de mostrar novembro daqui de a pouco, vou mostrar daqui a 2022, pouco. Vou mostrar e daqui a ela é pouco. clara lá que dá para fazer opção. Exatamente. O que eu não concordo com ela é que ela diz que para você fazer opção, você teria que atingir os requisitos da paridade, que é exatamente o contrário do que o TCU está dizendo. Pois isso ainda tem esse problema, porque lá na portaria ele fala que, atendidos os requisitos da integralidade, poderá optar. Quer dizer, joga Exato. para 65 anos. E o Tá mal TCU está dizendo formulada. exatamente o contrário. Porque eu entendo que não precisaria atingir os requisitos. Porque, assim, ó, se você não se enquadra no inciso 1 do parágrafo 6º aqui do 4º, por exemplo, se você tem menos de 65 anos, você pode optar pela média. E se você tem 65, você opta lá pelo artigo 10, entendeu? Ou então ainda tem a chance de você ir aqui para o artigo 20. Que Não, não pega, exatamente. Mas o artigo 20 vai dar o mesmo problema, né? não Se vai você pelo não... seguinte, porque não tem a idade de 65 anos. Ah, sim, Entendeu? sim, mas aí... Aí vai para o inciso 2, claro, que o artigo 20 é só para quem não tem 40 anos. Aí porque o inciso 2 vai levar 100% da média, que já é superior à última remuneração. Não, o problema ele vai dizer que se você se enquadra no 1, vamos supor que você entrou até 2013 e não vai fez ser a mesma opção, guerra. ele vai dizer que você obrigatoriamente teria que ser pela paridade, o que é um contrassenso, né? E é um contrassenso. Eu acho isso Porque um absurdo. E lá em cima, no artigo 4º, você vê, por exemplo, se você olhar só o texto da emenda, se você tem 64 anos, por exemplo, você não está enquadrado no inciso 1 do parágrafo 6º. Aí você automaticamente cairia para o 2º, né? Se você tem 64 anos, se é homem, você não está contemplado no inciso 1º. Então você Não poderia está. se aposentar pela média. Pela Né? média, exatamente. Então, assim, ó, o que eu não concordo é a IN lá do governo, a 10.360, ter exigido ter 65 anos para fazer opção, mas aí não é nem questão de fazer opção. Se você não atingir os requisitos para ter a paridade, que é os 65 anos aqui, você cai na média. Entendeu? Na verdade, quando mais se lê, mais verifica que tem incorreções aqui. Porque, olha só, o artigo 4º aqui. Porque quando você vê no artigo 4º, que ele, na verdade, esse é a pontuação, que hoje é 57 idade para mulher e 62 mínimo para os homens, em tese, você atingindo aquela pontuação, você pode aposentar-se. Correto? Se você cumprir a pontuação da regra do caput. Agora, se ele não vai levar a totalidade da remuneração. Agora, olha só que maluquice. Ele, cumprindo os requisitos do artigo 4º, ou seja, vamos dizer o homem aqui, tem 60, vai somar, vai pegar aquela regra e vai somar. E vai dar aquele índice que no 19 era 95 para o homem. Enfim, atingiu aquele ponto, ele pode aposentar-se. Aí o inciso 1 diz, ora, mas ele tem direito à totalidade da remuneração se tiver 65 anos. E agora? Mas ele atingiu os pontos do caput. Então, ele pode aposentar-se e sem levar a totalidade da remuneração? Entendeu? É complicado. Então, eu acho que nós temos que tomar, eu vou até solicitar ao casais, se possível, para ele primeiro reverter essa posição lá do TCU. Levantar quantos casos nós temos na Receita, pedidos de aposentadoria, nestas condições, para tentar
acompanhar cada caso desse, para ver se vai ter a... Porque se foi a primeira Câmara, será que a segunda Câmara também vai ter a mesma postura? Não sei. Para tentar reverter essa posição. E tentar mudar aquele entendimento lá da portaria que está aqui embaixo. Portaria de 22. Que é o artigo 61. Esse artigo 61 da portaria, ela faz, na verdade, faz referência ao artigo 4º. Isso, o 61 da portaria é a aposentadoria do artigo 4º da emenda. Exatamente. Mas e tem o outro artigo lá, que é o 68, que é o do artigo 20. Sim, mas eu digo, olha só, mas esse artigo 61, que se refere ao artigo 4º, ele já coloca aqui, na letra A, os requisitos do parágrafo 6º, 62, 65. E diz... E lá no parágrafo 2º diz que é facultado ao servidor que cumpriu os requisitos estabelecidos no CAPT a opção pela forma de cálculo segundo a média aritmética. Entendeu? Então, eu estou entendendo que nesse entendimento da portaria, para o caso do parágrafo 4º, ele é... Se você ficar apenas no CAPT, ele poderia optar pela regra da média da remuneração. Sim, entendeu? você Não precisaria... diz, porque você diz regra do CAPT, desconsiderando os incisos do CAPT. Porque ele é na forma do CAPT. O que é que o CAPT diz? Até 31 de dezembro de 2003. Sim. Entendeu? Então, eu estou entendendo que essa forma aqui está permitindo ao servidor optar pela média da remuneração, mesmo que não tenha 65, 62. Porque o CAPT não faz menção a isso. Eu fiquei na dúvida disso. É uma leitura. Mas... Porque eu disse, que os incisos do CAPT fazem parte do CAPT, por isso que eu fiquei na dúvida, entendeu? Não, isso aqui é realmente... E vou te mostrar mais. Aquilo que você... O artigo 68, olha só, que é mais enrolado. 68 até tem um erro, né? Porque, na verdade, é o 67. Exatamente isso. Eu já tinha percebido também, foi um erro. Ontem eu entrei lá no Ministério da Economia, tem lá você fazer não é reclame aqui, sugestões, aí eu pedi para eles, olha, revejam o artigo 68, que estão fazendo remissão ao 66, que não é 67. Sim. Da forma como está aqui... 66 até de outra sessão. É outra sessão, não tem nada a ver, policiais. Eu digo, da forma como está, os colegas que fizeram opção pelo artigo 20 está descoberto. Não vai poder calcular pela média, porque não está aqui que se refere ao 66. Então, existe um erro de remissão aqui, que eu estou pedindo para eles corrigirem. Não sei se vai chegar a... Sei lá, não acredito nisso. É mais uma demanda que eu vou fazer ao CASAI para ver se lá pela dentro eles conseguem reverter isso aqui. Para permitir que fique amarradinho, para que quem optar também pelo artigo 20 possa fazer a opção pela média. Agora, claro que isso aí é para quem tem menos de 65. Porque para quem tem 65 ou 62, é melhor ir para o artigo 10 da emenda 103, que foge dessa confusão aqui. Porque lá não tem a previsão... né? Eu nem tinha me dado conta do inciso 10 aí, do artigo 10. O inciso 10, vou voltar lá, porque não tem. O inciso 10 foge dessa confusão. Só que tem o problema da idade. Artigo 10. Sim, pois é. Só que aí eu acho que pela idade, você vai pelo 4º lá, porque você não se enquadra no 6.1, entendeu? Se o cara tem menos de 60... Porque... em tese dá para interpretar dessa maneira. Porque senão, por que teria o inciso 2 do parágrafo 6º? Porque o não contemplado é não atender qualquer desses requisitos do inciso. Exatamente. Então, se você tem 64, vai pela média, entendeu? Vai pela média. Não.
O problema que é não que tem esse sentido, camarada né? aí O que não Fábio, tem né? sentido, porque se É você que fazer no uma caso análise concreto, finalística, é que no caso concreto, esse rapaz aí, ele já tinha mais de 65. mas é que, claro, isso aí vai ter, com certeza, eu acho que vai ter recurso, porque assim, se você fazer uma análise finalística, não tem sentido você ter uma idade maior e perder o direito a optar, E entendeu? tem mais um detalhe. Quem está falando, qual é o nome mesmo que está falando? É o Fabiano, de Caxias. Fabiano, olha só, família, tem mais um detalhe. Não tem sentido nenhum, porque se o Estado ele tem a tendência de que servidores que ingressem depois tenham aposentadorias mais frágeis de menores, não tem sentido que quem entra depois tenha uma aposentadoria maior do que quem entrou antes. Isso foge à lógica do sistema. Não, e o que foge à lógica é você cumprir um requisito mais gravoso e não poder optar. Você está cumprindo um requisito mais gravoso, você atingiu uma idade maior e perde o direito de se aposentar pela média, sem nexo. Isso, eu acho que quando eu estava torcendo para que a fundamentação desse rapaz tivesse sido realmente por um inciso e pedido por outro. Mas quando eu vi a portaria da aposentadoria dele, caí do cavalo. Realmente é um julgado que está indo contra os interesses do servidor, contra a interpretação da administração. Inclusive, tem jurisprudência, tem que buscar jurisprudência, porque já tem jurisprudência sobre isso aí. Então, eu não sei qual é o caminho. Eu acho que o primeiro caminho é orientar os colégios para continuarem pedindo, com base na média, e, no caso de alteração, alterar pela média, e acompanhar o que vai ocorrer no TCU. E recorrer individualmente ou com auxílio do sindicato numa ação coletiva. Eu não vejo outra solução. Se alguém daí vê outra solução para isso, eu não sei. Seu Fabiano e seu Arnoldo, aqui é o Laércio, do Sindifisco. Ô, Laércio, diga lá, Laércio. Eu estou acompanhando e concordo com o final que você está dizendo. Foi isso que eu conversei com o diretor Roberto Kassai. E que o Fabiano disse, isso é um absurdo, essa decisão. Nós temos conversado com o Celso Colasso, que conhece vários, acompanha isso, disse, olha, tem vários processos que vai chegar ao pleno essa discussão, porque é um contrassenso, ele contraria toda uma lógica um princípio que é do princípio do melhor benefício. E a escolha é clara, pode ser escolhido sim. Né? Se a pessoa pode o mais, pode o menos. É lógico. E outra coisa, veja bem, qual é o princípio que tem desde daquele... Desculpe estar interrompendo. Não, por favor. Que sentido tem? A portaria já da PGFN 451, de 2017, falava da possibilidade de alterar. O que é que ele diz? Usa o princípio do melhor benefício. Se hoje, se você vai mudar a fundamentação, olha, a média está pagando mais, é o melhor benefício. Então, eu acreditamos, aí que a gente estava conversando, até hoje, conversando com o diretor Roberto Cassa, disse, olha, a gente está até escrevendo um artigo dizendo o seguinte, a gente não tocar nessa portaria, nesse acordo, 23 de 2023, e que se um auditor for prejudicado, a gente entra com ação ou dá uma JI ou entra numa coletiva, dependendo da demanda. Entendi. Nesse sentido, entrar nesse sentido. Você acha viável, de certa maneira, alguma cautelar coletiva, alguma coisa desse tipo assim, para cautelar ou não? Essa situação, eu vou passar a conversar com a Priscila, o jurídico, né? Eu não vou me antecipar. Mas eu entendo com o senhor. Mas pode ser. Eu entendo que essa decisão deve ser mudada pelo Pleno. Ela é absurda, a fundamentação é absurda. Ela é confusa. Agora, para ela ir o Pleno, tem que haver recurso. Esse que o senhor falou, nós não temos acesso ao processo, porque não é nosso. Mas eu conversando com um pessoal que trabalha com isso, eles disseram o seguinte, olha, tem muito processo com essa mesma situação, isso vai chegar ao Pleno. Tá. Tem muito processo. A segunda Câmara do TCU ainda não apreciou, também não se manifestou, né? Ela não tem nenhuma decisão dela, então pode ser que a segunda Câmara nem não apreciou, nem o Pleno apreciou e disse, isso vai chegar lá. Porque é um absurdo isso que estão colocando. Eu até, quando o senhor começou a ler, quando eu li, também fiquei nessa dúvida. Será que ele pediu por paridade e calculado pela média? Exato. Pensei nisso também, porque está lá no voto, né? Tá no voto. Mas é confuso o texto. Está confuso. E outra coisa, concordo com você, a administração, é confusa as matérias que a administração colocou, mas está correta a interpretação. Pode sim optar. É escolha da pessoa.
É do melhor benefício, aquilo que ele achar melhor. Não tem sentido. Eu acho que até seria, não sei nem se não é um caso de entrar em contato com esse colega, tentar entrar em contato até para provocar ele, para ele não deixar de recorrer, e até orientar ele, até nessa questão dele poder também optar por outro dispositivo, porque lá que deu uma zebra, né? Porque é interesse de todo mundo a gente levar isso aí para o plenário, é interesse de todo mundo levar isso aí para o pleno, né? Eu acho que neste caso concreto, independentemente dos reflexos que vai ter realmente, nesse caso concreto, eu acho que ele obviamente vai voltar para a unidade de origem. Eu acho que o mais interessante para ele, tendo em vista a idade dele, 71 anos e 48 anos de serviço, vai ir lá pelo artigo 10. Aí foge dessa guerra aí. E assegura ele 30% acima da última remuneração. As pessoas não se dão conta disso. Mas o problema está posto. Então, eu acho que aqui, até para finalizar aí, agradecer, eu acho que essa linha do Laércio, que está lá na DEM, seria, se possível, Laércio, falar para o Casai lá, se não seria conveniente, porque isso está trazendo algum desassossego aos colegas, com toda razão. Se não poderia sair assim, uma espécie de um aconselhamento, dizendo continue pedindo pela média, como se vocês quiserem assim, continue solicitando as alterações de fundamentação pela média e vamos aguardar, vamos acompanhar para e passo cada ação. Seu Arnoldo, eu vou lhe antecipar que eu escrevi até um texto, está sendo revisado pelo diretor e os colegas lá de jurídico, nesse sentido que a gente diz, olha, quem aposentou antes não pode fazer a mudança e aposentar pelo artigo 26, média. Isso. Quem aposentou depois pode. Aí o diretor Casai disse, mas e esse parecer, essa edição do TCU? Olha, é uma decisão de uma turma, contrária a tudo que a gente conhece, a lógica sistêmica, e contrário que a administração está dizendo que está correto, pode escolher. Então, nós colocamos nesse sentido, entendeu? E aí o diretor disse, mas se as pessoas demandarem? Se as pessoas demandarem, eu acho que a gente oferece a JI ou uma ação coletiva, dependendo da quantidade. E acompanha todos os processos que estão no TCU. Concordo plenamente. Era isso que eu ia solicitar ao Casai. Se você tomar essa iniciativa, vai ser ótimo para todo mundo. Então, eu vou levar para ele, viu, senhor Arnaldo? Todos estão aqui, ouvir essa informação que os senhores concordam que a gente faça dessa forma. Perfeito, perfeito. Um aviso, assim, uma orientação de que sigam os trâmites pedindo a média e vamos acompanhar para e passo as ações para, inclusive, o sindicato interceder caso haja necessidade. Agora, uma coisa muito importante, viu, que a gente coloca é o seguinte, é muito importante que o auditor, ao querer mudar de fundamentação, faça o cálculo. Sim, outra coisa, até vou registrar aqui, Lécio, que o Casai não está aí, e eu ia fazer esse pedido a ele, eu até anotei aqui. Hoje eu percebi ainda, lamentavelmente, que o SIGEP ainda não está habilitado para cálculos. Seja para migração, que agora foi aberto um novo prazo, seja para o pedido de fundamentação, alteração de fundamentação. Eu estive no CAP e no DECIPEX aqui no Rio, buscando, escuta, vocês têm que dar um caminho para os colegas. Qual é o caminho a seguir? Porque o problema quem está aposentado é obter a média da remuneração. Isso é fundamental para a tomada de decisão. O SIGEP não nos oferece essa possibilidade, o processo não tem como entrar, porque agora está tudo eletrônico, e fazer o quê? E eles não foram assertivos, não deram um caminho, lamentavelmente. Então, o DECIPEC que ele sugeriu, se possível, o sindicato, com a força política que ele tem, interceder junto à DIGEP, ou algo que seja, que gerencia e administra o SIGEP, para que o SIGEP possa abrir também para o aposentado, para que ele possa fazer o cálculo. O seu Arnoldo, eu vou sugerir uma coisa para o senhor. Só encaminho um e-mail aí da DS, como sou diretor, encaminhe lá para o jurídico, porque o colega Daniel, que está cuidando daquelas ações que envolvem a migração, ele está tendo reunião com a COGEP. Ótimo. Aí ele pode interceder. Manda um e-mail que a gente vai. Aí eu digo, amanhã mesmo eu vou estar no sindicato. Hoje eu estou presencial. Não estou presencial, mas amanhã estarei presencial. E lembrando que o dia 15 todo mundo volta na presencial na DEM, tá? Só lembrando isso. Amanhã eu vou conversar com o Daniel e disse, olha, está chegando um e-mail do seu Arnoldo, que é uma demanda que você pode tentar ajudar na COGEP. Perfeito, maravilha, fazer isso. Porque, COGEP e DECIPEX. Porque isso é pré-requisito para o aposentado, que se ele não tiver o cálculo, como é que ele vai fazer a opção? Com certeza, com certeza. Eu vou aproveitar para só mencionar um problema que está correndo aqui na 10ª região também, de quem está pedindo
aposentadoria pela média, às vezes falta uma competência lá, não sabe-se por quê. Tem alguns colegas que lá na base do PSS não tem o valor da base do PSS de tal competência. E aí os caras fica trancado a aposentadoria dele porque não tem uma autorização do DCPEX para alimentar. Quer dizer, porque era só tu ver a ficha financeira do cara, viu que o cara contribuiu, alimenta lá a base do sistema, né? Quer dizer, a gente está... As DGEP estão autorizadas a mexer lá na base do PSS para acrescentar lá, por exemplo, o PSS dos 28, e aí não pode inserir uma competência lá que por algum motivo, não sei o que, não consta lá na competência X qual era o valor do PSS lá, da base do PSS, para calcular a média. Aí os pedidos estão ficando trancados por causa disso, né? Porque a DGEP diz que não tem autorização para incluir o valor. Quer dizer, pega a ficha financeira do cara, vê lá qual é a base e insere lá, né? E aí as aposentadorias dos caras estão trancadas aqui por causa disso. Você sabe que tem nessa portaria, essa que eu mostrei há pouco, que eu não trouxe toda aqui, que eu li, eu estava dando uma lida nesses temas aí, na hora de fazer os cálculos da média, ele diz lá que, por exemplo, nas competências anteriores a 98, tem dado muito problema, que não havendo, que deve ser adotado como base de cálculo o valor do subsídio ou da remuneração. Seu Arnoldo, isso aí se aplica antigamente já, isso era uma regra. O problema é que o sistema... O problema é que o sistema hoje, é claro, ele é ruim, é verdade, está péssimo, está ruim toda a sistemática, o SEAP não se comunica com outro sistema, isso até o colega Daniel está conversando isso. E essa situação que o seu Fabiano colocou agora, o diretor Roberto Kassai está vendo isso, viu? Ele já está colecionando isso para tentar conversar porque saber o que fazer. Porque as DGEP tem lá o valor da ficha financeira, olha lá e insere. Mas aí as DGEP não querem inserir porque diz que tem que ter o DCPEX tem que autorizar. Mas eu acho o seguinte, a alternativa seria a COGEP matar no peito e mandar fazer isso aí, depois qualquer coisa se altera, mas o DCPEX não se mexe. Então a COGEP assume e diz para as DGEP, olha, vê a ficha financeira do cara e coloca lá o valor. Depois, se o DCPEX dizer o contrário, paciência, porque não é possível. Tem cara que está 6 meses esperando porque se é informação interna, não justifica eles não juntarem isso. O que o CAP aqui no Rio reclamou, quer dizer, orientou... A nota técnica do cara que eles falaram. É que tem alguém que traz uma DCT de outro... Nota técnica do privado 1871, lá, do Ministério Público. E não traz o valor da base de cálculo. Aí justifica-se. Mas se a informação... aí tudo bem, tranquilo. Pois é, mas se a informação está no sistema, não justifica, cara. Na verdade, essa mudança, essa saída da aposentadoria nossa lá para outros órgãos, está trazendo um caos absurdo. Tomara que parece que o governo quer reverter isso aí, esse processo, tomara que consiga fazer isso, porque realmente fica difícil você resolver um problema digitalmente sem ter com quem falar. Isso aí fica difícil. E tem colegas que já estão até pensando em entrar com um pedido de indenização aí, porque, por exemplo, lá no INSS você entra com pedido, você recebe retroativo lá desde a data do pedido, né? Aí o colega entra aqui, fica 6 meses, 9 meses esperando, trabalhando sem ter necessidade, quer dizer, tem um tempo razoável lá, que tudo bem, que os caras têm que dar resposta. Fora isso, já tem gente pedindo, vou pedir uma indenização aqui, cara, fiquei aqui 9 meses sem precisar trabalhar, esperando minha aposentadoria. A partir do pedido, realmente, não tem sentido. Tem que começar, claro, acho até que tem que dar um tempo ali, a lei 9876 lá diz que tem 30 dias, né, para decidir lá. Eu acho que tem que começar a fazer isso aí para obrigar os caras a se coçarem. É verdade. Bom, gente, Arnoldo? Pois não. Pode falar. O Bill. Ô, Bill, diga lá, Bill. Passa esse número dessa portaria que você apresentou. Você fala da portaria do... Vamos passar aqui. Essa do... Aqui, ó. Está na tela. Espera aí. Tirar uma foto aqui. Essa é uma portaria
do Ministério da Economia, dirigida aos servidores que tratam, não é para os beneficiários, mas é para os seus servidores, para orientar como proceder aos pedidos. Ela é muito Ok. interessante, tem muita coisa interessante, mas Tá. tem alguns dispositivos que estão confusos, como esse que nós mostramos há pouco, o 68, que faz remissão a um artigo que não deveria fazer. Depois eu fui lá para o 72, da média também faz uma remissão lá, faz uma confusão danada lá, que você tem que ter um contorcionismo de interpretação para poder interpretar. Enfim, não é o melhor dos mundos, mas já é um caminho. Deixa eu aproveitar que só tem fera aí na tela. É o seguinte, no meu caso, eu estou pedindo aposentadoria. Ah, Aí pedi para a nossa DGEP aqui o cálculo da média. certo. Ele me mandou um cálculo dizendo que tratava de uma mera previsão e que poderia ser revista pela diretoria gestora, ou seja, o valor que ele me mandou não tem certeza absoluta. Você fala para aposentadoria ou para aquela migração? Para aposentadoria, Não, para né? aposentadoria mesmo. É, Eu tô... Mas, olha, pela minha experiência que eu tenho tido, aquele valor lá, ele é mínimo. Tá. Ele só pode crescer, dificilmente ele vai diminuir. Isso que eu... Ele é mínimo. Como era com a própria orientação quando da migração, para cálculo do benefício, do BE, essa informação é sempre dada. Esse valor é mínimo. Porque tá. pode ter uma competência que não foi incluída, pode ter um valor de uma ação que você ganhou que vai ser incluída a posteriori, entendeu? Então, beleza. Eu considero aquilo como um valor mínimo. Arnaud, uma coisa em relação a isso aí, sabe, desse valor, acho que uma coisa que a gente podia pleitear é quando vem esse valor, eles demonstrarem o cálculo ali para tu saber, né? Mas eles não demonstram, não, eles só dão a base. Mas Não. eles têm que demonstrar base mês a mês do que consta lá no sistema para nós ver se está certo ou não, porque senão tu fica no escuro lá, os caras te apresentam um valor lá, tu não tem nem como contestar, né? É isso que está acontecendo comigo, eu fiquei no escuro. Agora aí, o Arnaud cara... já me deu uma luz, de que esse é daqui para cima, então... Daí para cima. Mas eu acho que a gente tem que pleitear que, me dá o demonstrativo do cálculo, porra. Vocês estão me dando uma média, me dá o demonstrativo. No âmbito do judiciário e do MPU, isso já foi consagrado, foi uma norma, né? Já foi baixada uma norma de que aquele valor deve ser, inclusive, constar do assentamento lá da pessoa, de que aquilo é um valor definitivo. Eu fiz como teste, embora eu não, obviamente, não já estou aposentado, mas como eu tenho os contra-cheques antigos meus, eu fiz um cálculo no Excel para ver os índices que o SIGEP estava adotando. E a diferença era infinitesimal. Então, dava uma diferença, não era relevante, então considerei que os cálculos que eles estão fazendo eram cálculos corretos, que eu adotei os índices à parte, fiz no Excel, e bateu com a diferença mínima com o levantamento do SIGEP para outros colegas. Então, aquele valor ele é minimamente certo. Tá, ok. Mas, assim, só uma Agora parte... tem que tomar cuidado apenas com a escolha da regra, porque, dependendo do dia da regra que você escolher, você vai ganhar mais ou menos. Não, cuidado entre o artigo 4º, o artigo 10 e o artigo 20. Não, por isso que eu estou anotando isso tudo aqui, vou rever isso aqui. Tá certo. Arnaud, só uma coisa que tu comentou aí, que aquele negócio que tem que constar do acervo do servidor ali e tal. Isso. Aquilo ali em relação ao benefício especial, né? Que você benefício comentou. especial, exatamente. Só que aquilo ali eu não sei se vai ficar assim, porque na realidade já saiu um parecer agora, ano passado, o final da AGU, PGFN e tal, não me lembro já de onde, que diz o seguinte, que o benefício especial ele vai ser calculado na data da aposentadoria, entendeu? Sim, mas ele é... Até porque os índices de atualização são diferentes, né? Porque o benefício especial você atualiza PCA até a data da aposentadoria e depois que você aposenta é INPC. Não, mas então, ele é calculado, mas ele é calculado na aposentadoria para fins de recebimento, mas ele se reporta à data da migração. Não, tudo bem, ele vai se reportar da migração. Ele vai lá, a data da migração, calcula lá e traz para o momento da aposentadoria. Esse que você cálculo não na tem aposentadoria, ele trata na verdade, é o valor definitivo, que ele quer dizer. Mas, na verdade, ele é calculado no momento da migração e é levado até a aposentadoria
pelo INPC. Não, exatamente. É. Não, na verdade, você pega lá o valor. É o que diz o parecer. É o que diz o parecer. Não, assim, o reajuste do benefício especial é pelo NPC, mas o cálculo dos valores para que vão compor a média vai ser pelo IPCA até a data da aposentadoria, entendeu? Não, até a data da migração. Até a data da migração? Você pega cada remuneração, leva valor presente na data da migração, calcula o BE. Aí leva até a data da aposentadoria pelo INPC. É o que eu li nesse parecer da AGU. Eu acho que é o 003, se não me falha a memória. Eu vou ver, porque eu tinha a impressão que era Dá uma lida. Foi IPCA essa a minha até a data da interpretação. aposentadoria e a correção do benefício depois de aposentado, que seria pelo Sim, NPC. aí com certeza é INPC, aí com certeza é. Mas o que eu interpretei lá é que você calcula no momento da migração com o IPCA e leva até a aposentadoria com o INPC. Foi o que eu interpretei lá. Mas posso estar equivocado. Você acha que é o parecer 3? Eu acho que é o 003. Eu até tenho aqui nos meus artigos. É do ano passado? É do ano passado. Anota meu e-mail aí, Fabiano, que eu tenho isso no meu arquivo e te mando. Tá. ARNAUD, Arnaud.silva. Tá. ARNAUD.silva. Eu vou botar no chat, porque aí aproveito. Mas qual é o arroba o quê? Arroba o quê? Eu vou botar no chat, Tá. E quem quiser anotar, pode me mandar qualquer questionamento, eu respondo com prazer. Aí me pede que eu mando para você esse parecer. Arnaldo, aqui é do Caxias do Sul, Valmor, tudo bem? Tudo bem, eu fiz questionamento no chat, o questionamento 2 aí, se você puder também nos orientar, pode ser via e-mail. Deixa eu ver aqui. Na verdade, eu fiz um pedido de aposentadoria em setembro, retornou agora para preencher aí os dados do PSS que estão faltando, né? Que a colega Fabiano colocou que as DGEPs não estão fazendo esse preenchimento de lacuna, né? Mas então, na época que eu fiz o pedido, eu tinha 64 anos. Em dezembro, completei 65 anos. Já tenho 50 anos de serviço. Mas agora... Faz outro... Se não completou lá, faz outro pedido. Vai pela 10, Vai pela 10 Sim, agora. mas queria o artigo 10, mas... Você com 50 anos, olha só para ter uma ideia, a média está trazendo hoje, em média, 10% acima da remuneração, a média. Pelo menos dos cálculos que andaram fazendo, que eu vi. E você indo com 50 anos de contribuição, você tem mais 20%. Então, 20% acima de 10%. Vai dar mais de 30% acima da última remuneração. Mas seria o artigo 10 somente ou teria mais algum inciso? Não, só 10. É o 10. Artigo o 10 vai te jogar. O 10 é a forma a regra de aposentadoria e, naturalmente, vai jogar aquela regra de 60% da média com 20 anos de contribuição e mais 2% por ano excedente. Como você tem 50, vai dar 120% da média. Seria o artigo 10? Artigo 10 da emenda 103. Só isso? Somente isso? Só isso. E vai bater direito à média. E combinado com o artigo 26, eu acho que a própria dimensão vai combinado com o artigo 26, que é a forma de cálculo. Poderia me passar isso certinho, então, essa... Passa, depois manda meu e-mail aí, tem meu e-mail no chat aqui, ó. Sim. Eu botei aqui. Anota aí e me passa, eu te passo uma fundamentação. Isso, para não ter erro, né? É. Agradeço, então, a atenção. Vou lhe passar essa mesma questão para você, então, via e-mail. Tá certo. Maravilha. Um abraço. Senhor Arnaud, tem outra observação aí no chat, viu? Uma indagação. É de uma senhora sobre a questão do descarte. O pessoal está... Deixa eu ver. Se eu estou lendo aqui, porque está aí na ordem aqui. Eu acho que é a média, vou pedir pela média. Eu estou inserindo lá o negócio. Eu vou ter que mudar aqui.
O CIGEP, pelo que eu tô, o CIGEP, é porque como eu sou aposentado, eu não tenho muito acesso a esses sistemas, então eu fico até prejudicado com relação a isso. Quer dizer, não está permitindo aquele descarte das menores contribuições, é isso? Mas eu posso informar. Realmente está acontecendo no sistema isso, ele não está operacionalizando essa situação. Até nós tratamos isso numa reunião com o DCPEX, e o que é que eles dizem? Até essa situação de cálculo que cobraram, nós sabemos, o INSS fornece o cálculo, é muito mais o número de segurado que o regime próprio. Ele fez problema, está lá no SERPRO. Nós fizemos várias demandas para resolver essa questão. Essa é uma das questões que levamos para o DCPEX. Realmente fica difícil. Aí fica difícil, cara. Se a cada questãozinha elementar dessa que está no sistema é um comando, o cara não consegue resolver, aí realmente nós estamos mal. Estamos mal. Aí vai gerar milhares de ações e não sabe que vai acabar isso, porque não é regra elementar. Se está no sistema, é um log, pô, é um algoritmo. Pô. Cadê? Aí eu não sabia disso. Via Solicorp. Para ferrar o servidor, meu velho. Foda. O Ângelo está perguntando aqui, e eu confesso a vocês que eu não sei responder essa pergunta do Solicorp. Como eu digo, eu não sou ativo, então não consigo entrar nesse Solicorp. Já, Tanô. Diga lá, gente. Ele disse que é pela intranet da Receita, tem um acesso. Legal. Tá certo. O colega respondeu. Beleza, o Eurico respondeu. Beleza, obrigado, Eurico. Porque realmente, quando se trata do sistema, cara, eu fico prejudicado. Eu não consigo entrar em nada lá. Sim, mas os aposentados não têm acesso à intranet. Pois é, exatamente, não tem. Aí não adianta. Agora, os aposentados, por exemplo, para fazerem aquela pedido de alteração, pelo menos ao CIGEP eles têm que ter acesso, cara. Como é que eles vão obter esse Não, exatamente. Eu acho que deve ser outro caminho, deve ser lá pelo CIGEP, lá para aquele aplicativo SouGov lá, deve ter alguma coisa lá. Eu vou pedir o CIGEP vai pelo SouGov lá. O aposentado não consegue. Eu vou pedir o aposentado consegue, pelo SouGov consegue, o CIGEP. Mas não para pedir essa informação. Eu entro no CIGEP, mas não para essa informação. Não, mas aí consegue. Lá... Ele te reconhece como aposentado e não te fornece esses bases de cálculo. Para fazer os cálculos, você fala? Não consegue. Aposentado não consegue. Oi. Arnaud, boa tarde. Diga lá, Eurico Ferreira. Eu queria perguntar ao colega aí que comentou que teve várias reuniões com o pessoal do SERPRO sobre a implementação daquela mudança que permita a regra da exclusão dos menores salários de contribuição, artigo 26, parágrafo 6º da SC 103, se o SERPRO deu alguma previsão, deu algum tipo de resposta, ou ficou só naquela de vamos estudar, estamos estudando, e não deu nenhuma previsão. Se o colega teve algum retorno do SERPRO para essa demanda? Não, nós não tivemos essa demanda. Nós já tratamos isso até com o diretor do DCPEX. Ele disse que ele tinha essa demanda, entre outras coisas, que ele ia tratar, mas já como eu estou lhe dizendo, como o nosso colega está conversando direto com a COGEP, a gente está tentando levar também essas questões para ver se ele conversa também com a COGEP. Que o sistema tem que estar funcionando na hora de fazer o cálculo para todo mundo. O DCPEX, tudo bem, é aposentado, mas interessa também o ativo ter o cálculo do descarte, porque ele tem que saber quando vai ser a sua remuneração da aposentadoria se ele fizer o descarte. Exatamente, essa é a questão mais importante para mim, particularmente, né? E eu fiz um questionamento em setembro do ano passado e a resposta que eu obtive da administração, que é de administração RH daqui da 7ª região Rio de Janeiro, foi que o SERPRO já tem essa demanda e está estudando. E continua estudando até hoje, né? Ou seja, é uma resposta completamente inócua para quem interessa, né? Porque que me adianta... Ele tem que ter uma previsão, porra. Não, eu acho que eu vou ter que provocar justiça para dar um prazo para fazer isso aí. Eu já até pensei em fazer isso, entrar
na Justiça Federal aqui como... Não, mas eu acho que isso aí tem que ser através do sindicato, Eurico. Tem que isso aí o sindicato falei- tem que encampar, porque é todo mundo, quanta gente deve estar nessa situação. Eu trouxe essa demanda essa semana para o Alexandre Teixeira, aqui do Rio de Janeiro, da DS Rio. Ele ficou disse que encaminhou essa demanda para o Casai e que talvez o Casai entrasse em contato comigo. Foi uma coisa muito recente, eu encaminhei essa semana ainda, então ainda não deve ter dado tempo dele entrar em contato comigo, porque isso interessa para mim e para muita gente que tem Sim, eu exatamente. né, e tem algumas coisas lá que me interessa descartar. E eu tenho mais Isso tempo aí- do que o necessário. Isso aí tem que ser atacado no atacado, não no varejo. Com certeza. Eu tenho muito mais. O que vai acontecer, acredito, que vai acontecer, que é o pior dos mundos, ou seja, para a tomada de decisão, se você fizer o cálculo sem o descarte e já for vantajoso, vai levar a pessoa a aposentar-se e depois entrar com ação para porque seja refeito o valor fazendo descarte, que é o pior dos mundos, não é o ideal. Mas vai acontecer isso, porque chega no limite da aposentadoria, está chegando de repente a compulsória, a prejudicial, sem descarte já é vantagem, eu me aposento e depois entro com ação para poder refazer os cálculos. Né? Infelizmente. Arnoldo, posso falar um minutinho? Claro, pode. Arnoldo, é o seguinte, os colegas estão colocando a situação do SERP aí, é o seguinte, eu tenho um amigo... Eu vou estudar primeiro. Se tu não botar no 47, tu não tem... Diga lá, Devani. Devani, tu fechou o microfone. É o seguinte, tem um amigo que presta serviço na parte oh, meu Deus, do programa de fiscalização Safira, e ele disse o seguinte, ele trabalha em grupos de trabalho, tanto do Fisco quanto do pessoal do SERP, Dataprev, todo mundo. E diz que uma coisa é que ele tem informação que ele passa. Para alterar uma vírgula lá no Safira, tem que fazer toda uma demanda, uma burocracia, questão orçamentária, e às vezes o SERPRO ele fica segurando um negócio durante meses, um ano, 2 anos, para fazer um negocinho de nada, por causa eles alegam falta de recurso, não sei o quê. Então, essa situação, eu tenho certeza absoluta que eles não vão dar uma solução no curto prazo mesmo, mas se a gente não pressionar em termos de entidade e tudo mais, e até recorrer à justiça, nós estamos perdidos, viu? Eu acho que o caminho vai ser a justiça, porque aí o juiz dá um prazo lá, ó, passa na frente de outras demandas, aí não tem conversa. Infelizmente, está tudo chegando nas barras da justiça, porque essa mudança para o DCPEX está sendo o pior dos mundos, porque você não tem a quem recorrer hoje. Não tem a quem recorrer. Eu fui procurar o CAP, que é de aposentados, e o DCPEX aqui no Rio de Janeiro, e saí sem solução nenhuma. Vou perguntar uma coisa simples. Como é que o colega vai recorrer a quem para fazer esse pedido? Não saí sem solução, sem orientação. Entendeu? Então, está difícil, está difícil. Se não reverter esse processo de transferência de aposentadorias para o DCPEX e depois para o INSS, que era a demanda inicial, nós estamos ferrados. Isso aí não vai acontecer, não. Senhor Arnoldo, eu faço uma sugestão. Eu estou vendo que tem muita demanda aí. O senhor podia encabeçar todas essas demandas, encaminhar para a gente, e a gente conversa com o jurídico, faz essa ponte. A gente se importa com isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer o seguinte, então, gente. À medida que vocês vão fazendo essas demandas, escreve no chat aí que eu vou fazer um apanhado, vou fazer um documento, vou encaminhar lá para o CASAI e para o jurídico da DEM. Claro que algumas, a maioria já tem na cabeça aqui, mas se puderem escrever, facilita a minha descrição aqui, ok? Viu, Arnaldo? Eu queria encaminhar uma demanda também aí para você e o Laércio. O Laércio já tem ciência disso, mas eu gostaria de tornar isso público. Posso falar? Pode, claro. Acontece o seguinte, nós temos vários... Aqui em Londrina, na minha DS, nós tivemos um grupo de colegas que entramos com o pedido de aposentadoria pela média, 6 auditores. E até agora foi deferido de 2 auditores. Eu fui o segundo que fui contemplado no deferimento, agora em janeiro. Estou aposentado a partir do dia 12 de janeiro. Acontece o seguinte, a gente não consegue ter acesso ao processo de aposentadoria para verificar se
Se está organizado, se principalmente a questão do cálculo, não tem como a gente ter acesso àquilo que a gente pleiteou. A gente tem acesso ao processo, ao e-processo que nós montamos quando encaminhou para a 9ª região, no caso. Mas depois que foi lá para o Decipex, lá, não há acesso, é demandado através de telefone, de e-mail, através lá do Laerte, lá da DEM, o colega disse que já solicitou, mandaram procurar o caminho A, caminho B, todos os caminhos, ninguém consegue. Por exemplo, eu estou aposentado, mas eu não tenho condições de ver o meu processo de aposentadoria. E se tem coisa lá que eu quero questionar, como é que eu vou entrar com requerimento, como é que eu vou recorrer, como é que eu vou conferir se está certo a minha aposentadoria? Eu não tenho acesso ao processo. Você quer dizer que você não tem acesso ao processo que você é titular? Exatamente. Aí sai só uma portaria no Diário Oficial da União e só aquela portaria lá assinada pelo cidadão lá, mais nada. Quer dizer, é um absurdo. Você sabe pelo menos se está no TCU ou não? Não sei de nada, não sei de nada. Começou a pipocar esses pepinos aí, a gente começa a ficar apavorado. Foi o que eu falei, né? O cara manda lá o valor, tem que ter o demonstrativo. Porra, até o INSS dá o demonstrativo lá quando concede a aposentadoria, cara. Até Exatamente. o INSS dá. E no INSS a pessoa pode abrir mão e até tipo suspender, cancelar e entrar com outro processo depois, fazer o que ele quer. Aqui não, você não tem opção. Você recebe no Diário Oficial a publicação que você está aposentado e pronto, acabou. E aí você não pode fazer mais nada, cara. Então tem alguma coisa errada nisso. Nós precisamos dar um jeito. Coloca isso aí no chat. Coloca isso aí no chat para eu anotar, por favor. Vou escrever. Acesso a processo de aposentadoria. Parece piada, né? Pedir isso, né? Eu acho que tem que especificar, inclusive, especificando que o demonstrativo do cálculo do valor que foi calculado, né, cara? Isso que é o mais importante, tem que ter o demonstrativo do cálculo. Os caras te aposentam, definem o valor da tua aposentadoria e não mostram como é que chegaram àquele valor? E suponho que deva estar no processo. Não tem cabimento. É uma informação, Devani, seu Arnoldo, o demais, né? Essa demanda nós conversamos, hoje eu conversei com a coordenadora, eu disse, olha, ela disse, eu estou com várias pendências. Eu disse, tem várias pendências. E uma das pendências é esse acesso, porque até pouco tempo eles forneciam uma senha e o auditor abriu o processo e via todos os documentos. Isso é uma demanda que a gente tem comentado. Conversei com iniciou janeiro, nós começamos a conversar. Ela disse, olha, está mudando muito o coordenador, novo governo, e as portarias estão saindo e quem vai ficar... Aí hoje eu disse, olha, você está me devendo essa demanda. Ela disse, não, eu estou pendente, eu vou te responder. Mas é bom que o senhor encaminhe, senhor Arnoldo, porque eu conversei com o diretor ontem, que a gente vai fazer uma nova reunião com o Decipex e colocar que as coisas pioraram mais do que estão. Perfeito. Já anotei. E também a gente caminha para o jurídico, porque se a gente não resolver, é justiça. Infelizmente, é justiça. Por que eu digo infelizmente? Por exemplo, tem a questão do cálculo do BR. Só imagine que a administração fez um pedido há um tempo aí de mais prorrogação, mais um mês de prorrogação. Eles queriam mais um mês de prorrogação para adequar o sistema, para fazer o cálculo, porque eles não conseguiram. Cara, desde 30 de novembro, cara? Você vê. Brincadeira. Aí o colega fez um pedido para a juíza estabelecer uma multa. Tem que cumprir. Mas encaminhe, isso é bom que encaminhe esse resumo, porque reforça mais ainda a situação. Tá certo, vou fazer isso. Ok, gente. Mais alguma demanda aí que eu possa anotar? Se não há, eu gostaria de agradecer a presença de todos aí. As opiniões são muito bem-vindas, que a gente levar isso aí adiante, sobretudo essas questões administrativas e, sobretudo, essa mudança lá do TCU, que a gente não sabe há quantos anos, não sabe se as duas câmaras vão trabalhar no mesmo sentido, se vai ao pleno, se não vai ao pleno. Então, é melhor se cercar de cuidados para poder evitar transtorno no futuro. Arnoldo, diga lá. É o seguinte, eu não sei se seria possível a DS Rio, de repente, tecer algumas considerações por escrito, para facilitar, né, o acesso, assim, sobre essa questão aí do acórdão, né? O acórdão, eu vou, se você quiser o acórdão, olha só. Não, o acórdão tem, eu queria ver uma análise, umas considerações e tal. E também
foi citado aqui algumas situações que saem um pouco do trivial que nós sabíamos, de opções de aposentadoria, de enquadramento legal aí, e às vezes, se isso tivesse destacado em algum ponto, uma nota, até uma publicação de um boletim, fizesse isso tornar público, isso seria bom para a gente. Eu estou finalizando, Eurico, já a segunda versão de uma cartilha que eu publiquei no site da ADS sobre regras de aposentadoria. Todas as regras, um trabalho já está na segunda versão. Eu devo, até sexta-feira, publicá-la no site da ADS e vou pedir para o Casar divulgar no Brasil o link dessa portaria. E lá tem todas as hipóteses de cálculo, hipóteses de regra de aposentadoria, tá certo? Então, até sexta-feira deve estar já publicado isso aí, com acesso para todo mundo. Então, bacana. Inclusive com o meu e-mail para críticas, sugestões, etc. Bacana, então está ótimo. Então resolve. Ajuda bastante. Pelo menos mostra um caminho. Se não ajuda, mas pelo menos mostra um caminho a trilhar, não é isso? Exatamente. Gente, agradeço a presença. Arnaud, Diga lá, Ângelo. Diga lá. Só uma última dúvida agora. Mantenho meu pedido pela média que eu vou fazer ou aguardo mais um pouco? Mantém, cara, mantém, porque, como nós acabamos de falar, isso é um direito, pô. Não é porque uma decisão isolada vai... O máximo que pode acontecer, meus amigos, é negar. O máximo que pode acontecer. Então, Entendi. não vai te trazer prejuízo nenhum. Então, peça pela média, escolha melhor se é dependendo das suas características, pode ser o artigo 4º, o artigo 20, o artigo 10. Faça obtenha a média para poder fazer esse cálculo. E peça pela média, independentemente de qualquer coisa do que der no futuro. A tendência é não negar, até porque a IN não foi alterada, né? Exatamente. Portaria 10.360. No âmbito administrativo, risco zero. Tá. Até tem orientação formal, né, nesse sentido. Agora, quando chegar lá no Ministério, lá no TCU, é outra história, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, mantenha esse pedido, ok? Valeu, obrigado. Nada, Quem é Ângelo? É o Ângelo? Ângelo Bill, Mas, Ângelo, qual é a tua idade, Ângelo? Eu estou com 65. Então, cara, vai pelo 10 e pronto, aí não tem erro, cara. E quanto tempo você tem de contribuição? Esse é que é o problema. Eu de receita tenho 30, e eu tenho 8 na época que eu era da Força Aérea. Mas você averbou, você trouxe o tempo? Não, está tudo averbado. O tempo de contribuição deve dar mais de 40. 38. Não, 38. 38. 38, você já leva 96%. Então vai da então média. Vai pelo, da média, 96 bom. Da média, né? Não, mas então vai ter um valor bom, sim. Vai ter um valor bom igual, 20. Vai pelo 20, parágrafo 2º, inciso 2. Tá, vou botar aqui. E aí já tem 100% da média. Exatamente, tá certo. O 20, parágrafo 2º, inciso 2, dá 100% da média. Beleza. Que já deve ser superior à última remuneração. Entendi. Com garantia de reajuste anual. Entendi. Valeu. Para quem tem menos de 40, acima de 35, menos de 40, é jogo ir pelo 20, parágrafo 2º, 2. Quem tem mais de 40 pode ir pelo 10. Entendi. É isso aí. Confusão, hein? Só. A cada vida. E quanto mais lê, mais confuso você fica, meu amigo. E é um problema, cara, porque assim, tu vê aquele manual de aposentadoria lá de 17, diz que se o servidor recebesse a mais, tinha que devolver e tal. Tu vê que agora esse acordo do TCU pelo menos disse, não tem que devolver, não. Recebeu de boa fé, não tem que devolver, né? Então, tu vê que até o manual lá era mais rigoroso. O TCU disse, não tem que devolver. O cara recebeu de boa fé, porra. Eu acho, na verdade, eu tenho na minha cabeça esse negócio de você poder receber acima da outra remuneração pela emenda 103, eu acho que isso foi um cochilo, cara. Eu acho que o legislador cochilou. Também acho, com certeza. Eles não iam favorecer. Porque não tem lógica. Se o princípio era você prejudicar o aposentado, né? Como é que você vai permitir fica que muito escancarado, ganhar né? mais do que a última remuneração? Mas tem os dois lados, né? Porque o justo, se é o princípio da atuária, a média é o justo.
É o que É o você justo, contribuiu corrigido. E se É o o cara justo. te limitar o último salário, você está sendo garfado 2 vezes. Porque se a Com tua média certeza. deu mais, é porque você recebeu menos do que a correção da inflação. Não, e aí não tu tenho está dúvida. sendo garfado duplamente, cara. É, Tu está sendo garfado duplamente. o cochilo que eu acho é que eu acho que eles escorregaram, esqueceram isso aí, escorregaram. Eu não sei se escorregaram ou eles fizeram isso aí porque Você acha que eles tiveram é a o intenção justo. de fazer isso? Atuarialmente seria o justo, porque é o seguinte, né? Porque na Lei 10.887 lá, que dizia, que regulamentou a emenda 41, dizia que tinha limitado ao último salário, porque a redação do parágrafo 2º do artigo 40 dizia isso, que ficava limitado à última, mas aí com a 103 foi alterado esse parágrafo 2º do artigo 40. Era o parágrafo 2º do artigo 40 que dizia que tinha que ficar limitado ao último salário. Então, é que tinha essa dúvida que se podia ou não, né? Mas depois veio essa IN, lá no parágrafo 15 do 72, eu acho, diz 72. que pode ser acima da média, né? É. Tem Pode lá ser na acima da média, IN exatamente. esclareceu que pode ser acima da média, né? Não, ela interpretou literalmente o que está na 103, está correto. Não há mais vedação, Ela- retirou a vedação. O que não está vedado é permitido. Exatamente. Mas enquanto Não, o que eu e digo era que uma foi um injustiça. cochilo, Se você. o que eu acho que foi um cochilo é que foi na gestão Guedes, meu amigo. Aquele que queria botar uma granada no bolso do servidor. Porque assim, ó, você imagina, cara, que injustiça é. Vamos supor, às vezes o cara que de repente faz um outro concurso porque não quero mais trabalhar aqui, ganha menos. Quer dizer, aí tudo que aquilo que o cara contribuiu acima se perde, é injusto, né? É verdade. Às vezes o cara troca de cargo. Não quero mais ser auditor, eu quero ser analista que não tem responsabilidade zero, não quero me estressar. Aí o cara troca de cargo. Tô exagerando, né? Mas o cara troca de cargo, quer dizer, aquilo que o cara contribuiu. Não recupera o que pagou, né? Exatamente, porra. Não recupera o que pagou. É verdade. É enriquecimento ilícito da administração. Não, eu acho né, justo, cara? eu acho justo. Enriquecimento ilícito da administração, cara. Eu acho justo. Mas se você estudar, como acho que vocês estão estudando, vão ver que o que primou sobre toda essa reforma foi erros técnicos, redacionais e técnicos. Com terrível. certeza. É terrível. Eu só queria dar uma informação, senhor, porque a informação, como o senhor falou da cartilha, nós temos na DEI, né? E nós estamos trabalhando também na atualização, só que a gente está colocando o RPC. Como o RPC ainda está ainda essa discussão judicial e tem muita pendência, a gente estava está segurando ainda para isso, até que se defina bem como vai ficar o RPC, com essa ação judicial e tudo mais. A outra situação é informar que nós temos um simulador, o problema é que ele dá trabalho, porque a gente não tem acesso às remunerações. Ele faz o cálculo de média, sim. Mas aí o próprio servidor vai ter que lançar, que é ruim. É que a gente não tem acesso, né, aos dados, não tem como alimentar. Tá? Hoje também um dos problemas é que você sequer consegue um requerimento dentro do SIGEP para recuperar seus contra-cheques. Você tem só de 1 ano. Se você quiser um contra-cheque de 95, você não consegue recuperar. Então, nem individualmente você consegue fazer cálculo, mesmo que queira. Até assim, eu acho que as DGEP, se você pedir uma ficha financeira, eles têm enviado. Mas a ficha financeira é o anual, né? Não, mas eles mandam, me dê a ficha financeira desde os últimos 10 anos, eles mandam, eles tiram lá, é meio rápido isso aí. Mas ele não manda, aquela ficha financeira não é o cômputo total por ano, a ficha no anual? Não, tem lá todas as rubricas, tem todas as rubricas lá, tudo mês a mês, tem. Mas é mensal? Mensal? É mensal, se você pedir, né? É mensal, sim, tem. Ficha financeira é mensal, né? Pede. Mas ela vem com as bases definidas ou vem só com a remuneração? Não, vem todas as rubricas, ali. Não, as bases não vêm aí, claro. Esse é o problema, porque eu, na verdade, quando eu peguei meus contra-cheques antigos, eu não sei, na verdade, eu não me lembro agora, faz tempo que eu vi uma ficha, não me lembro. Uma coisa é você ter a remuneração, e outra coisa é você ter a base de cálculo, né? Cara, mas assim, se você tem o valor do PSS, você deduz fácil ali. Isso. Sim, eu tenho que fazer uma fórmula no Excel para poder recuperar. Regra de 3. Enfim. Mas cara, olha, é isso aí, é um problema. Que loucura isso. E ao invés de ajudar a de maluco aí com essas ideias que não... Pô,
ao invés de ajudar, só vem atrapalhar. Gente, um prazer falar com todos vocês. Agradeço mais uma vez a participação. Vou fazer uma redação assim do que eu captei para mandar lá para dentro para poder nos ajudar, ok? Só um adendo aí que o Laércio comentou essa última questão que o Laércio falou aí em Laércio, que vocês estão... Uma cartilha? Isto é... Ela existe, só que ela está desatualizada, né? Tem que atualizar várias coisas com toda a regra, mas o central é que a gente está trabalhando com o Daniel, que é o advogado está cuidando da ação da migração, para colocar dentro da cartilha que não tinha. Acho que vocês sabem que não tinha essa questão da migração, que não era uma demanda. Hoje, sim, uma demanda, segundo o levantamento, tem mais de 3.500 que fizeram opção, né, de auditores, e devem pedir a migração. Então, a gente já é um público que já a gente tem que colocar, e a gente está trabalhando nisso para poder colocar. E o Daniel está trabalhando num resumo das ações. Aí eu estou ajudando ele no resumo, para depois a gente trazer para a cartilha. Maravilha, maravilha. A gente precisa mesmo de informação. De qualquer sorte, até o final de semana eu teria uma cartilha aí que não... Ótimo. E sempre que vier uma da DENS, vai se somar, né? Com certeza. Tem informação que é fundamental. É isso aí. A Note, Valmor, sim, sim. Ainda, a Note. Pode falar. Pode falar, colega. Desligou o microfone. O colega que estava falando aí desligou o microfone. Deve ter caído. Ou desligou. Deve ter caído. A Note. Opa, pode agora, falar. Sim, estava em contato nesse tempo com a DIGEP, com a chefe da DIGEP aqui de Rio Grande do Sul, né? E para quem faz o cálculo pela média, e tem lacunas, que é o meu caso, a dificuldade está em apurar esses meses com lacuna, né? Porque muitas vezes são meses anteriores a 2007 ou de 94. Então, essa dificuldade momentânea que o pessoal está tendo de ter esses valores do PSS, né? Então, até porque tem precatórios, muitas vezes, e a dificuldade que tem é de apurar esses valores, então. Talvez por isso os processos retornaram e está difícil dar uma solução. Entendi. Mas, Valmor, ali eu acho que o problema não é apurar, porque apurar é só pegar a ficha financeira. O problema é que eles não querem inserir na base, porque eles querem que o DCPEX autorize. Eles não querem assumir o ônus de inserir. Não sei se apurar é fácil, é só pegar a ficha financeira e apurar. Mas o problema não é de apuração, é que a DIGEP não quer assumir, não quer botar o valor lá. No meu caso, que a gente veio da Previdência, né, Fabiano? Eu não sei se eles têm todos os dados da época. Não, 2007, Valmor, ali que estava faltando. Anterior a 2007. Qual é o valor? Eu sugeri que eu tinha aqui, era de... Deixa eu ver aqui, tinha anotado. Novembro de 94, outubro de 94, julho de 97. São períodos anteriores, né? Então, eles têm essa dificuldade de buscar ou alimentar o sistema, né? Com essas informações para apurar a média, né? Mas é estranho, porque quando a gente fez simulação do BE... E os processos retornaram da DCPEX por esse motivo, né? Por essas lacunas, né? Claro que talvez teria que se buscar uma solução, não sei de que forma, né? Mas até nem todos têm o contra-cheque, né? Dessa época, né? Eu coloco isso como uma dificuldade que nós estamos tendo, né? Para poder, então, se fazer o cálculo pela média. A dificuldade dessas lacunas, né? Que, a princípio, a DIGEP, o COGEP, a DCPEX não está desenvolvendo os processos por isso. Tá? Talvez demore mais tempo para a gente poder dar andamento aos processos por esse motivo. É um jogo de empurra. Sim. Agora tem um detalhe. Por exemplo, quando ele fala da média das remunerações que serviram de base de cálculo, eu estou entendendo que eventual falta de uma ou outra não vai trazer prejuízo, porque, como é a média, é a quantidade de
cada base de cálculo trazida valor presente dividido pela quantidade dessas bases. Ou seja, Pois é, mas eles estão enrolando, eles estão querendo pois é, que porque uma eventual falta de uma competência não vai interferir na média. Ela não vai entrar no denominador. E quem tem iniciativa privada entra a média também, ou é só de que mês em diante é puxada essa média? É 94 mesmo. para cá. É mesmo, é igual. De quando? Igual. 94. Julho 94, é igual, Valmor. É julho de 94. Julho de Alô? 94. Alô? Oi, Jorge, Ok. tudo bem? Certo. Diga lá, Jorge. Tudo Tranquilo. bem? Olha só, pelo Solgov dá para obter a ficha financeira. Eu não sei a exatidão, né? O Fabiano estava conversando aí, que está lá, vem mês a mês, as rubricas todas, mas no Solgov tem ficha financeira. Por Mas acaso... quando eu baixo, ela baixa o total anual. Não, mas ela vem lá mês a mês, como o Fabiano estava falando. Eu vou mandar uma para o seu WhatsApp, você dá uma olhada aí rapidinho. Por favor? Manda depois para mim. Valeu. Porque, inclusive, isso depois eu vou ver com carinho para poder até orientar as pessoas. Não, eu estou achando estranho, porque, claro, é que se falta, claro, é que para o BE não deu problema, porque aí se faltou, eles calcularam. Agora, para a aposentadoria, eles estão criando o caso, porque eles querem que tenha todos os meses, né? Porque pelo BE estava faltando lá e eles calcularam igual o BE, entendeu? Dividido Exatamente, porque se a média aritmética é de quantas tiver. Se tiver 5, é dividido por 5. Se tiver 10, dividido por 10. Então, paciência. Que no BE eles calcularam, porque como o denominador é fixo, aí o servidor sai perdendo. Exatamente, o BE tem esse risco, mas para a média da remuneração não tem. O denominador é a quantidade de contribuições. Então, mas pelo que você disse também, Arnaud, tem aquela previsão lá da IN que, se não tem, é o subsídio lá, é o valor lá da coisa, né? Além da portaria, diz, olha, de 98 para trás, se não tiver definida a base de cálculo, ela será o subsídio à remuneração. Então, está lá na portaria. De quando para trás? De 98 para trás. Qual é o artigo dessa portaria? Caramba, agora você me pegou porque não era tema, mas eu acho que é um dos anexos da portaria. É da 10.360, essa? 10.360. Tá. É no cálculo da média lá. Então, só uma dúvida que surgiu aí. O tempo 1 para cálculo da média é julho de 94? É julho de 94. Ou seja, eu pego minha ficha financeira. Se eu pegar todos os estandes, eu consigo fazer a média? De julho para cá, consegue. Sim, você tem que ter os índices, né, de correção. Agora tem que ter os índices. Entendi. O índice busca lá no INSS. Entendi. É por isso que pelo sistema seria automático, né? Eles botam os índices lá e calculam. O sistema é rapidinho, né? Porque você vai ter que criar uma planilha Excel, vai ter que calcular cada base de cálculo. É complicado. Até o FUNPRESP fornecia essa planilha com os índices, né? Na época do BE lá, para a gente calcular. Exatamente. Foi com ela que eu me baseei para poder comprovar que eles estavam mais ou menos certos. Pode falar? Porque bateu mais ou menos os valores com o cálculo do Excel. Arnaud, te mandei aí no WhatsApp do ano de... Eu peguei 2006, só para ter um exemplo. Eu peguei lá de trás, tá? Então, ele vem por semestre, primeiro semestre, segundo semestre, mas mês a mês. Exatamente. Isso você pegou por aonde? Pelo Solgov? Foi pego pelo Solgov. Beleza. Na verdade, eu até, quando o pessoal... Quer dizer, mas aqui você tem que calcular, né? A base. Sim, tem que calcular a base, Que aqui tem o valor do desconto, aí você tem que fazer uma fórmula no Excel para poder calcular a base. E a base é confirmada pelas rubricas. Se você vê as rubricas ali, aí confirma, né? Porque tem a rubrica ali, tem o salário. Exatamente. Tem umas que não submete a... Aí você consegue ver que a divisão bate realmente com aquela... Passou uma rubrica. Mas é uma saída, viu? Que eu tinha baixado a minha, mas saiu anual, eu pensei que não fosse possível baixar a mensal. Mas já é uma saída, dá trabalho, mas dá trabalho de criar planilha, depois é só entrar com valor. Não, mas é um absurdo o seguinte, é absurdo você ter um acesso e o teu órgão de pessoal não tem acesso.
você Pois ter é. acesso pelo Solgov, não tem cabimento, cara. Tem cabimento. É Não tem transferência cabimento de que responsabilidade. teu órgão de pessoal tem que pedir para você entrar no Solgov e É. te dar a ficha financeira, vê se tem cabimento um negócio desse. Não, mas o CAPES falou, o CAPES, não, vai pela ficha financeira. Pô, mas peraí, eu que tenho que pedir a você, não você me pedir, mas, pô, como assim? Pô, é inacreditável, cara. É isso. Isso aí, pessoal. Um Ok, abraço para todos aí. para todos. Valeu. Obrigado pela presença. Boa reunião, hein? É isso aí. Foi bom. Você vai discutir, mesmo que não seja para chegar a conclusão nenhuma, mesmo para reclamar, que reclama. Arnaud, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pela presença. Eu vou anotar aqui as demandas para mandar depois para a DEM. Arnaud, Pois não. opa, é o Erso, tudo bem? Tudo tranquilo, pode falar. Isso foi falado aí na reunião, está demorando muito a Brasília decidir sobre a portaria de aposentadoria do servidor. Estou com um processo desde dia 31 de janeiro lá, até agora não tenho informação de nada. Olha, estão falando que está saindo em 3 de janeiro agora, o mês passado? Sim. Ih, rapaz, está represado. Estão falando em 3 meses? Ah, é? Estão falando em 3 meses. E você tem acesso a esse processo? Não, eu tenho um link, mas não acontece nada, não fala nada. Seu Lobato, Oi? eu sou o Laércio. Mande para nós um e-mail com o número do seu processo, que na sexta-feira a gente tem um acordo, que conversamos com o DSPES, na sexta-feira esses processos que não estão demorando mais, eles têm esse período longo, a gente faz um caçar e manda um e-mail para o diretor do DSPEX pedindo agilização na finalização do processo. Ah, como é que eu faço então? Eu vou Coloca lançar no aqui, chat aí o e-mail, Léo. eu vou lá no chat, tá bom? Ô, Lécio, está naquele grupo lá de aposentadoria lá que o Cialdini faz parte? Sim. Ah, então tá bom. De repente eu falo contigo lá. Te Não, eu vou encaminho mandar aqui para você, tranquilo. Ah, tá ok. Bota Você no chat manda aí. logo, segunda, sexta-feira o diretor caçar e manda para eles. Você quer que eu encaminhe o quê? Eu quero o nome do processo. Só. Tá tranquilo. Meu processo é de julho, entendeu? Não, mande para a gente encaminha pedindo lá, o diretor manda pedindo. Ah, porque a gente fica sem saber de nada, né? Com certeza. Boa Com e seca. certeza. Então tá bom, tá legal. Já está no chat. Tá, vou anotar aqui. Obrigado. Obrigado, Arnaud. Obrigado, Lécio. Disponha. Laércio, de antemão, agradeço a tua presença aí. Ô, meu querido, eu que fico feliz de estar participando desse debate, porque a gente tem que ter informações, né? Estando na sim. DEM, como o diretor disse, participe, porque ele estava na reunião de diretoria, participe porque tem informações que a gente tem que saber o que está acontecendo. Exatamente. E uma Pelo menos a pessoa gente boa. está fechando nas nossas conclusões que realmente é por aí mesmo, que esse foi um absurdo, essa decisão do TCU. É Está na verdade. contramão do entendimento da administração. A gente fechando isso, a gente vai tentar, de alguma maneira, Não, a gente está atento conduzir esse nisso. processo aí. Só que a gente está dizendo o seguinte, como o senhor está dizendo, caminha um pedido do jeito que a pessoa quer. E a Isso. gente vai ter que resolver a questão. Exato. O sindicato vai ter que resolver. Eles que se virem. Não, e o sindicato tem que cobrar. Tá certo. Tá bom? Tá certo. Obrigado. Então, meu querido, saúde, até outro momento, estou à disposição na DEM. Grande abraço. Um abraço. Jorge está na área? Jorge está aqui sim, Arnaud. É que Jorge, ele está depois falando eu no vou meu tentar. microfone. Amanhã eu vou na DS amanhã. Sim. Aí, de repente, eu tento lá baixar a minha, um ano como exemplo, combinado? Beleza. Valeu. Falou, Obrigado valeu. pela presença de vocês, hein? Obrigado, eu que agradeço. Jorge, Gilson, Nada. acho que o Felipe também teve aí, o Alain. Agradeço a presença de vocês. É sempre bom vocês conhecerem esses procedimentos malucos aí, de repente, para poder dar as má notícias e dizer, olha, caminha esse, caminha aquele, mas viu que o negócio não é fácil, não. Viu? Principalmente esse acórdão do TCU, depois eu conversar com vocês mais especificamente sobre ele,
porque certamente algum filiado vai demandar informações sobre isso, e vocês têm condições de dizer qual que é o procedimento que a gente está adotando, sugerir que continue pedindo. Pô, seria bom se a gente conseguisse fazer uma planilha demonstrativa, né, Arthur? E que exemplificasse, pegasse mais de um exemplo. O ideal seria, depois eu vou demandar lá o ADEM, se nós conseguirmos levantar os pedidos de aposentadoria que foram feitos com base na média. Você acha que isso é uma coisa viável? Eu acho que seria bom. O Léo falou que eles têm a planilha lá, né? Ele falou aqui no chat. A gente conseguiria acompanhar par e passo o andamento desses processos, né? Vou ver se eles conseguem levantar isso pelo Diário Oficial, acho que é possível. Sim, sim. Aí, dependendo da fundamentação, se for fundamentação com base na média, a gente passa a acompanhar esses processos. Eu acho que, digo assim, vai ter uma coisa melindrosa, é a questão dos dados, né, do filiado, de não querer ver, mas se a gente pudesse pegar uns exemplos sem nome. É só o processo em si, é só ter o número, né? Sim. Você não vai entrar no processo em si. Certo. É só ver como a sequência dele, se ele parou, se ele foi concedido ou não foi concedido, entendeu? Eu acho que isso não entra. Esses processos são públicos, não são privados. Correto, perfeito. Entendeu? Ok. Valeu, Arno. Obrigadão, um abraço. Obrigado a vocês. E Arnaud, acho que ainda vai ter que fazer uma alteração estatutária aí, né? Que os salários mudaram, né? Então, eu não sei como fica isso no estatuto. Um abraço a vocês. Tchau, tchau. Tchau, Devani. Você fala lá no CIGEP? Não, da mensalidade do Sindifisco. A mensalidade do Sindifisco, né? Que mudou completamente a forma do salário, né? É só sobre o salário e mais algumas gratificações. E o bônus não entrava. Aí a pessoa não está recebendo totalmente diferente, está recebendo BS, não sei o quê. Isso tudo, eu não sei como... Impactou como vai ser? Não tem uma regulamentação no estatuto da cobrança dessas mensalidades, entendeu? Da forma que está. Como é que está lá? Nem lembro como é que está. É sobre remuneração? Como é que está lá? É sobre remuneração, sem o bônus. Remuneração sem o bônus. Isso. Entendi. E agora que tem remunerações diferentes... Vai impactar, né? Fica estranho mesmo. Como a pessoa vai ser... Como a DEM vai cobrar essa mensalidade? É verdade. Esse assunto do CDS, né? O CONAF. O Jorge aqui acha que deve ser assunto do CONAF, né? Mas alguém tem que mandar a alteração estatutária, né? É verdade. Talvez o mais adequado seja realmente tirar o bônus, porque o bônus é de valores diferentes. Como é que você vai cobrar de valores diferentes do mesmo filiado que tem o mesmo direito? Tem como. O bônus já não é cobrado. Só estou falando do BE, e o bônus de eficiência não é cobrado, a mensalidade sobre ele. Mas tem o IBE, tem outras coisas. Aí eu não sei como vai ficar. Como vai ficar o contra-cheque do filiado, né? Vamos botar assim. Foi bom. Faz o seguinte, Jorge, lembra isso aí, o Delpen... o Gilson que está falando. É o Gilson. Lembra isso do Delpen, cara. Eu tenho falado até com o diretor da DEM, quando eles estiveram aqui, eu comentei sobre isso. Eu tenho falado isso até com o pessoal do relacionamento, mas eu dou uma conversada de novo com o Delpen. Legal. Valeu. Beleza, foi bom lembrar. Então, um grande abraço para vocês. Você pode fechar quando quiser, Gilson. Tá certo, vou fechar aqui. Um grande abraço e obrigado. Hein? Nada, que isso.